Você provavelmente está achando que eu vou começar esse vídeo falando sobre uma ordem específica dos plugins, tipo, primeiro você equaliza, depois você bota um compressor com ataque mais lento, depois um compressor com ataque mais rápido, depois você usa uma compressão multibanda, depois você satura e depois você coloca efeito. Ou então você está achando que eu vou te falar que não existe uma ordem, que você bota exatamente o que você quiser e que isso não vai mudar nada. Bom, se você achou que eu ia falar qualquer uma dessas duas coisas, você está errado e eu vou te falar o porquê. Antes da gente entrar de fato aqui pro tema desse vídeo, me segue no Instagram, porque inclusive esse tema eu tirei de dúvida, que eu vejo as pessoas me mandando em caixinha de pergunta, e eu vejo as pessoas mandando em caixinha de pergunta de outros amigos, outros colegas de profissão. Então é um tema que eu sei que existe alguma polêmica e que existe também bastante falta de entendimento profundo das pessoas. As pessoas têm um conhecimento muito raso sobre isso, então elas acabam insistindo nessa dúvida. A primeira coisa que eu queria falar é: foge dessas diquinhas de Instagram, diquinha de tipo Reels, de TikTok, de Shorts, que vai te falar exatamente isso que eu falei no começo desse vídeo. Beleza, para processar um kick, primeiro você vai colocar um equalizador fazendo um filtro de grave, depois você vai usar um compressor com ataque lento e com release rápido, depois você vai usar um saturador, depois você vai usar um outro equalizador para poder moldar o seu som, e daí por fim você vai usar um limiter. Pronto, change kick. Foge disso, porque primeiro, nem sempre você vai usar todos esses plugins, nem sempre você vai usar esses plugins, e principalmente a ordem dessa porra quase nunca vai funcionar. Pode funcionar uma vez ou outra, porque se a pessoa tá colocando ali, pelo menos uma vez pra ela isso funcionou. O lance aqui, se você se prende nessa parada de seguir exatamente o que a pessoa falou ali, você não tá aprendendo, você não tá entendendo a ciência por trás do rolê, você simplesmente tá copiando algo que você aprendeu. Então isso pode funcionar pra você uma vez, pode funcionar 10, pode funcionar 20, mas se na 21ª não funcionar, você não vai saber o que fazer, porque você só decorou o bagulho. É tipo quando você ia fazer uma prova de matemática e você não entendia a teoria, a lógica por trás do bagulho. Você simplesmente decorava a forma. Daí quando a questão era pra você botar a fórmula e achar o resultado, você ia bem, mas daí se tinha um problema, uma contextualização que você precisava identificar que você precisaria usar aquela fórmula, você já não conseguia fazer mais, tá ligado? Então no áudio é exatamente isso. Essas fórmulas, essas receitas, essas ordens que as pessoas colocam, elas vão fazer sentido em alguns casos, porém em outros não, porque, mano, cada música é uma música, cada instrumento é um instrumento. Então assim, a ordem de plugins, sem querer dar spoiler, ela existe sim, porém ela é uma variável, e a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. E agora, se você é do outro time, da galera que bate no peito pra gritar, áudio não tem regra, bota a ordem que você quiser, isso não vai mudar, se alguém falar que você tá errado, tá sendo guardinha, cara, eu sinto muito, mas você só tá sendo ignorante falando isso, porque sim, existem regras e leis dentro do áudio, porém você não precisa seguir elas. Eu tô o tempo inteiro quebrando elas. Os grandes profissionais que eu conheço, meus colegas de profissão, pessoas que trabalham com isso também estão o tempo inteiro quebrando essas regras. Porém, só tem como você quebrar uma regra que você sabe que ela existe. Senão você não tá quebrando regra nenhuma. Você tá simplesmente fazendo uma cagada que deu certo ali. E o lance que você precisa entender é que falar sobre fundamento no áudio, que é um tabu aqui no Brasil, não é sobre você falar sobre leis, sobre regras como de um estado, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, se eu dirigir sem carteira, eu vou ser preso, vou tomar multa, sei lá. Se eu pichar o muro do meu vizinho, eu vou me fuder, eu vou ser preso, enfim. No áudio é diferente, no áudio é mais como se fosse questão da lei, de leis da natureza, tá ligado? Você sabe que se você pular de um prédio, você não vai voar. E você sabe que se você pular, vai ter uma consequência. Mas ninguém vai te impedir de pular, tá ligado? Você vai fazer o que você quiser. E no áudio é a mesma coisa. Existem princípios da física, da matemática ali dentro da parada, e eu tô falando de áudio, não tô falando de música, tô falando de áudio. Calma aí. Existem esses fundamentos, e que esses fundamentos, eles vão ter consequências. As coisas que você fizer, a forma como você comprimir um áudio, a forma como você mandar o sinal para esse compressor, a forma como você equalizar antes, equalizar depois, enfim, tudo que você for fazer vai ter uma consequência, seja ela negativa ou positiva. O lance que a gente fala dessas regrinhas, entre aspas, que você precisa saber, é a forma como isso funciona. Porque se você não sabe, como que você vai lidar com esse problema? Por exemplo, se a pessoa ela não sabe que ela vai cair de um prédio se ela pular, se ela vai achar que ela vai voar, cara, ela vai pular e ela provavelmente vai morrer, porque ela não faz ideia disso. Agora, se aquela pessoa ela sabe que se ela pular do prédio ela não vai voar e ela precisa pular do prédio para chegar onde ela quer, sei lá,
Tipo, ela vai dar um jeito de botar uma cama elástica, de se agarrar numa corda, de fazer alguma coisa. E no áudio é a mesma coisa. O tempo inteiro você vai se ver precisando quebrar regras, quebrar paradigmas. O lance é que se você sabe das consequências disso, você simplesmente vai e resolve. Agora, se você não sabe, fudeu, você vai cair naquela de uma hora fazer uma boa mix, outra hora fazer uma mix mais ou menos, outra hora você faz uma boa, aí você erra umas, aí depois você acerta outra, e você fica à mercê de depender da sua sorte, porque você não tem o fundamento. E tá, Zé, por que você está falando isso tudo, sendo que o vídeo é sobre ordem de plugins? Porque tá diretamente ligado a isso. A ordem que você vai utilizar os seus plugins é a ordem que você quiser utilizar para chegar na sonoridade que você quer. Então é indispensável você saber como que um compressor funciona, como que um equalizador funciona, como que um saturador funciona e principalmente como eles se comportam em cadeia, porque no final das contas o que importa é o seu som final. Então assim, existe uma coisa chamada fluxo de sinal, que é o caminho do áudio. É algo, por exemplo, que a gente pode trazer um vídeo sobre isso, sobre estrutura de ganho e tal, mas assim, basicamente o fluxo de sinal, ele é o caminho, é a estrada que o áudio percorre, desde dele, sim, ali da track, né, que você gravou, até ela finalizada. Então ela vai passar ali por canal, por plugin, por fader e o caralho, por grupo, independente de como for aí o seu processo, você tem o signal flow, né, que a gente chama. Então assim, você precisa se atentar a isso, porque isso está diretamente ligado à ordem dos plugins. De novo, você vai entrar com áudio, por exemplo, seu primeiro plugin é um compressor, você vai comprimir. Aí depois você vai entrar com o equalizador, aí depois você vai entrar com o saturador. O seu resultado final vai ser de uma forma. Agora, se você primeiro equaliza e depois comprime, depois satura, sei lá, o seu resultado vai ser diferente. Não quer dizer que um tá certo e que o outro tá errado. Quer dizer que você precisa saber como que essas ferramentas funcionam, o que elas estão fazendo no seu áudio. Por isso a questão do fluxo de sinal, para você entender que se você equalizar um áudio comprimido, é diferente de você comprimir um áudio equalizado. Então essa ordem faz diferença, aí que entra a questão do fluxo de sinal, né? De como que você vai passar o seu sinal, você vai comprimir, depois você vai equalizar, depois você vai dar. Isso vai fazer a diferença. E você saber também como que essas ferramentas se comportam. Por exemplo, se você sabe que o compressor, ele é um processador de dinâmica, e se você tem uma voz que, sei lá, tá sobrando muito médio grave, tipo, tem muito mais médio grave do que, sei lá, o resto das frequências, por algum motivo. Você sabe que se você comprimir isso antes, provavelmente você vai mexer nesse balanço tonal da sua voz. Você vai provavelmente segurar um pouco dessa região, mesmo que não seja numa compressão multibanda. Então, se você equaliza antes, vai funcionar de uma forma. Se você equaliza depois do seu compressor, vai funcionar de outra forma. Então, é muito importante você saber o que cada ferramenta faz, para você saber a ordem de você usar os seus plugins. Dito isso, para de achar que existe esse rolê de equalizar primeiro, saturar primeiro, depois comprime, não pode fazer isso. Cara, não. Você precisa entender. Eu vou bater nesse martelo porque no Brasil é meio que um tabu você falar sobre fundamento no áudio. As pessoas já te olham, ah lá, o guardinha. Ah lá, mano, sai daí, bagulho é arte. Cara, é arte, música é 100% arte. O lance é que a técnica deixa a gente livre pra criar artisticamente, tá ligado? Você acha que, tipo assim, um pintor que estuda pintura, ele vai pintar uma tela. Você acha que ele faz, tipo, tudo a la caralho? Se for assim, ele vai ser provavelmente um pintor muito limitado. Porque às vezes ele vai querer, porra, eu quero aqui na minha tela criar um sol e eu quero que ele tenha um traço fino para poder contrastar com, sei lá, esse mar que tá num traço largo. Eu não manjo porra nenhuma, mas enfim, ele precisa saber como fazer essas coisas para criar a arte dele. É a mesma coisa um cozinheiro, por exemplo. Quem você acha que vai criar uma receita culinária mais foda? O cara que ele estudou, ele sabe os fundamentos da cozinha, ele sabe que alguns elementos vão se misturar de uma forma, ele sabe que se ele quiser tirar a acidez de um bagulho, ele vai colocar isso, ele sabe que, sei lá, se ele quer fazer uma maionese, ele tem que bater por um tempo determinado, porque senão depois ela vai desarmar, tem que emulsificar e o caralho. Ou você acha que é um cara que, tipo eu, que não entende porra nenhuma de culinária, vai pegar os meus ingredientes daquele cara e a gente vai ter que criar uma receita? Ele provavelmente vai me espancar, velho, porque ele sabe o fundamento, ele sabe exatamente o que misturar, o que fazer pra chegar no resultado artístico que ele quer. Agora, a minha receita pode ficar boa uma vez, pode ficar boa 10 vezes, mas no vamos ver do todo dia, ao longo de anos, na constância, esse cara que tem um fundamento,
ele vai estar anos-luz na frente, ele vai conseguir criar muito mais coisas do que eu. Então, esse vídeo que era sobre ordem de plugin, eu tô, além disso, principalmente querendo te passar essa mensagem que eu tô falando sobre você estudar. Porque você viu que a questão da ordem dos plugins é algo muito fácil, é simplesmente você saber como cada ferramenta funciona, você saber que existe um fluxo de sinal, ou seja, que o som ele passa por todos esses plugins e que uma coisa vai interferir no outro, e que você já sabe a ordem que você quer usar. Claro que com a experiência você vai usando mais, você vai pensando menos, as coisas vão fluindo mais natural, porém, no começo, estuda isso que você não vai ter mais dúvida. Vai ser muito melhor do que você decorar a diquinha, e muito melhor do que você ficar à mercê da sorte, daquela ordem que você escolheu por acaso funcionar. Eu tenho certeza que você entrou esperando um tipo de vídeo e acabou tendo outro. Você viu que a questão da ordem dos plugins, ela foi só a pontinha do iceberg desse vídeo, porque é algo muito simples. Você simplesmente precisa sentar a bunda na cadeira se você está começando a entender o básico das paradas. E é isso, recado tá dado, estudem para serem livres para criar artisticamente, e aí sim você poder fazer as suas mixagens cagando para essas regras, ou então seguindo essas regras da forma como você quiser fazer. Seja livre, crie, lembra que a música, a arte vai vir sempre antes de qualquer coisa, mas é importante a gente saber esses fundamentos para a gente poder criar artisticamente. O vídeo de hoje foi esse. Se você agora quer estudar áudio e não sabe por onde começar a estudar os fundamentos, eu te recomendo acessar www.audioclass.com.br ou então ir nesse link que está aqui na descrição, porque você vai ter um desconto especial acessando por lá. Deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos, ativa as notificações e a gente se vê na semana que vem.